próximo de deixar o Chelsea, time inglês. Thiago Silva, que ficou durante 4 anos conquistando muitos títulos e sendo idolatrado por todos, principalmente pela torcida, que o amam, não seria diferente. E o Fluminense, toda a torcida tricolor espera a sua assinatura de contrato, que já está sabendo de todas as cláusulas contratuais aí. Thiago Silva irá ficar até 2026. Agora tem o Fred Caldeira aí, TNT Sport, correspondente da Europa, que conhece tudo de futebol europeu, falando a respeito de tudo isso aí, sua idolatria da torcida do Chelsea e de todos os ingleses. Vamos acompanhar juntos o que o Fred falou a respeito do Thiago Silva na Inglaterra e no Chelsea. Bom, gente, para deixar bem claro no início do vídeo, esse vídeo aqui, ele é muito mais para olhar para o que o Thiago Silva significa para o Chelsea, do que o Chelsea significa para o Thiago Silva, olhar o que ele fez nesses 4 anos dentro da Premier League, do que projetar esse possível ainda não oficializado retorno dele ao futebol brasileiro, o retorno dele ao Fluminense. O Thiago jogou 4 temporadas no Chelsea, chegou para ficar uma, e foi renovando. E é importante a gente lembrar, e acho que é uma coisa que fica um pouco fora de vista, especialmente dos tricolores, que o Thiago jogou mais tempo no Chelsea do que no Fluminense, tá? É por isso que foi tão emocionante e o Thiago esteve tão emotivo no vídeo de despedida dele do Chelsea, vídeo divulgado e despedida anunciada poucos dias atrás. O Thiago sente algo muito especial pelo Chelsea e não é por menos. Se o Fluminense ocupa um lugar muito especial no coração do Thiago, e isso é muito claro de entender, foi o Fluminense que resgata o Thiago depois daquele episódio de uma doença muito grave no pulmão, e foi no Fluminense que o Thiago virou o zagueiro que ele é para ir para o Milan e depois para o PSG, e para passar esses 4 anos na Premier League com uma idade muito avançada, mas que é muito mais elogio do que crítica, tá? O Thiago é ídolo do Chelsea. É ídolo do Chelsea. O John Terry, que é o principal zagueiro da história do Chelsea, chamou o Thiago de legend, de lenda, de ídolo, agora, nessa semana, quando foi anunciada a despedida. Inclusive, é importante a gente lembrar, nem o John Terry, nem o Rio Ferdinand, zagueiros que a gente coloca como os principais, ou dentro dos principais da Premier League nesse século, conseguiram atuar nesse altíssimo nível na idade que o Thiago tem. O Thiago, ele sai do Chelsea com 39 anos de idade, sendo titular, sendo ídolo de uma torcida. E se você for perguntar, como eu já perguntei para os torcedores do Chelsea, muitos gostariam que o Thiago ficasse pelo menos mais uma temporada. Todos desejam que o Thiago tivesse chegado mais jovem para ficar mais tempo atuando nesse altíssimo nível que ele já atua com a camisa do Chelsea há 4 temporadas. O Thiago, cara, uma cena que vai exemplificar a idolatria do Thiago por parte da torcida do Chelsea vai ser, pode anotar, tá? No dia 19, agora, contra o Bournemouth, a última rodada da Premier League, o último jogo do Chelsea em Stamford Bridge contra o Bournemouth. Existe já uma movimentação da torcida do Chelsea de fazer uma homenagem muito grande para o Thiago Silva, que corre contra o tempo para poder disputar essa partida. O Thiago, que nesse momento está com uma lesão na virilha, mas não está descartado de participar desse último jogo do Chelsea. Não vale nada para o Chelsea, que está no meio da tabela da Premier League, mas o Thiago vai ser homenageado estando em campo ou não. O Thiago chegou para ficar 1 ano e ficou 4. Foi pelo Chelsea que o Thiago conquistou a Liga dos Campeões. Foi pelo Chelsea que o Thiago conquistou o Mundial de Clubes, inclusive sendo eleito o melhor jogador da competição. Foi pelo Chelsea que ele chegou a 2 finais da Copa da Inglaterra, a 2 finais da Copa da Liga Inglesa, ficou no quase em alguns títulos e conquistou o principal, repito, a Champions, sobre o Manchester City, ele que já tinha batido na trave com a camisa do PSG. E é importante a gente lembrar, quando ele vai para o Chelsea, já com uma idade avançada, com 35, 36 anos, muita gente, inclusive aqui na Inglaterra, com razão, duvidava, né, da possibilidade dele jogar em alto nível, dada a exigência física, principalmente da Premier League, e o Thiago colocou isso no bolso. O Thiago jogou pelo menos 34 jogos por temporada, já ultrapassou a marca de 100 jogos dentro da Premier League, e a maior parte dele como titular, evidentemente. Ele foi e é uma pedra fundamental no Chelsea em transição. Ele pega o fim da era
Abramovich conquista a Liga dos Campeões e depois ele é uma dos poucos jogadores que apresentaram uma estabilidade em nível de atuação nessa nova era atrapalhada da gestão Todd Bowley, né? O Chelsea está muito aquém do que brigava quando o Thiago chegou. Hoje é um time com orçamento de disputa pelo título, mas que fica no meio de tabela na Premier League pela segunda temporada consecutiva. Aliás, na temporada passada ele foi eleito o principal jogador do Chelsea, foi eleito o melhor jogador do Chelsea na temporada, tanto pelos torcedores, quanto pelos companheiros de vestiário, quanto pelos jogadores. Recebeu o prêmio, inclusive, das mãos do César Azpilicueta, que não está mais no Chelsea, mas que é um ídolo máximo dessa torcida. E o Thiago, repito, sai com um status de lenda por aqui. A projeção dele no futebol brasileiro é difícil a gente fazer, caso, repito, seja confirmada essa volta, caso seja confirmado esse retorno para o Fluminense. Atuou 3 temporadas entre 2006 e 2008. É difícil a gente projetar porque o futebol brasileiro, o Chelsea jogou 50 jogos em média por temporada, nesses 4 anos de Thiago. No futebol brasileiro, a gente sabe que os clubes podem chegar a 60, 70, às vezes mais do que 70, quase 80 jogos. E os campos não são tão bons, as viagens dentro do próprio Brasil são continentais, né? São de proporções continentais, e a gente tem que entender como que vai ser essa utilização do Thiago dentro desse Fluminense, que precisa desesperadamente de um zagueiro para poder acalmar um pouco, pelo menos a princípio, né? Ele parece ser esse conserto óbvio, porque chega automaticamente como principal zagueiro do futebol brasileiro. Se vai provar isso na prática é outra história. Mas o tamanho do Thiago Silva é algo que, penso eu, ainda não é compreendido pelo público brasileiro. É um zagueiro que, se tivesse jogado menos tempo no PSG, penso eu, e tivesse ido para clubes que disputassem mais vezes as fases finais da Liga dos Campeões, ele teve muito futebol para isso, ele seria visto com os olhos que merece ser, né? Ele teria disputado mais semifinais e finais de Liga dos Campeões, teria mais títulos e seria colocado dentro de um patamar parecido, provavelmente, penso eu, mais uma vez, sou eu que estou fazendo o vídeo aqui, por favor comente se você discorda de mim ou concorda comigo. Ele seria colocado numa prateleira parecida com a de Sérgio Ramos, de Gerard Piqué. Não ganhou uma Copa do Mundo com o Brasil, é verdade, mas foi o melhor jogador da seleção brasileira, tanto na Copa de 18 quanto na Copa de 2022, na minha opinião, evidentemente. O Thiago sai muito, muito, muito grande, muito bem visto do Chelsea. Se você perguntar para os torcedores, muitos gostariam que ele tivesse mais uma temporada de contrato, todos gostariam que ele tivesse chegado mais jovem para poder jogar, sei lá, 5, 6, 7, uma década com a camisa do Chelsea, porque é um cara muito, muito grande para esse momento difícil, especialmente, do clube. Então, vamos ver como é que vai ser o futuro dessa zaga do Chelsea sem o Thiago. É verdade que a gente não sabe como que seria a utilização dele já com 40 anos, na próxima temporada. Essa foi a temporada menos positiva, longe de ser negativa, do Thiago com a camisa do Chelsea, também por questões com o Maurício Pochettino. Mas, no coração do torcedor do Chelsea, cara, eu estava na semifinal da Copa da Inglaterra em Wembley contra o Manchester City, a torcida do Chelsea cantava de maneira incessante o nome do Thiago Silva, às vezes sem nem muito motivo. Não era depois de um gol, não era depois de um desarme, era para demonstrar, já sentiam ali, né, antes da despedida oficializada, que poderia ser uma das últimas cenas do Thiago com a camisa do Chelsea. Esperemos essas homenagens que certamente vão chegar na última rodada da Premier League contra o Bournemouth, o último jogo do Chelsea em Stamford Bridge na temporada, e o Thiago corre contra o tempo para poder participar, já que está com uma lesão na virilha, não está descartado desse jogo, mas jogando ou não, ele vai ser muito homenageado por essa torcida dos Blues. Não sei se você tem alguma dúvida em relação ao tamanho do Thiago para o futebol europeu e agora para o futebol inglês, mas ele conseguiu se provar numa liga da mais alta intensidade do planeta, com tanta idade e com tanta experiência, com tanta técnica, com tanto futebol. Se ele voltar para o Brasileirão, o futebol brasileiro recebe um grande presente, recebe uma estrela mundial, sem nenhuma dúvida.